Fala pessoal, boa noite. Bom, em vez de eu deixar gravado aqui, eu estou colocando ao vivo, então se alguém entrar daqui a pouquinho, ou se pegar aqui gravado, vai dar na mesma. Eu, na verdade, só estou aproveitando aqui o ensejo para responder algumas perguntas e vou aproveitar aí em relação aos assuntos que estavam vindo. Veio bastante pergunta nesses últimos dias. Eu postei 2 vídeos, esses dias está no canal, está lá no YouTube. Postei 2 vídeos falando algumas sugestões sobre alimentação, suplementação. E aí acaba surgindo muita pergunta em relação a isso, né? Como vai surgindo perguntas, então estou aproveitando aqui que sobrou um tempinho agora. Acabei de dar uma aula, então entre um assunto e outro a gente aproveita. Então eu vou entrar aqui, a gente vai conversar um pouquinho, mas é mais para me explicar em relação a essas perguntas, para economizar meu tempo também, de ficar gravando vídeos separadinhos. Então em relação à questão de alimentação e suplementação, eu postei ontem explicando alguns fatores de suplementação em relação à necessidade orgânica. Mas de novo, eu falei ontem, eu vou falar de novo hoje. Eu não sou médico, nutricionista, nem nada nesse sentido. Eu estudo medicina natural há muito tempo. O meu foco mora em prática interna, dentro das traduções que eu sustento, dentro daquilo que eu posso fazer, né? Mas claro que a gente tem algum conhecimento e estudo, até por convivência com professores, com mestres, com o pessoal que faz, além do que a gente conhece. Tem aí uma bagagem de algum tempo em relação ao estudo de planta, de hervaria, essa coisa toda, e de alimentação, por consequência. Então eu não sou exemplo para ninguém em relação a isso, mas claro que algum conhecimento ou outro a gente pode compartilhar para tentar ajudar as pessoas. O mais importante, assistam o que eu comentei ontem, que tem os 2 videozinhos lá, cada um é responsável pelo próprio corpo. Então em relação ao que eu comentar aqui, não façam sem saber se vocês podem fazer ou se vai machucar o corpo de vocês. Ervas não se misturam de qualquer jeito, plantas não se misturam de qualquer jeito, não se usa de qualquer forma. Tem muita gente que não pode com certas plantas, não só por questão energética, por questão energética ou de alergia, mas também por ressonância em relação a essas plantas. Então, sim, o que eu passo para qualquer pessoa, desde que não tenha nenhuma restrição. Tem o link lá no Stories aqui, tem o link dos 2 grupos que eu conduzo. Caso alguém tenha interesse, pode acessar por lá. Eu não sou muito bom de propaganda, de ficar expondo muitas coisas não. Então, é por isso que às vezes o pessoal acaba nem achando. Mas quando alguém quiser, me passa a mensagem no privado, eu passo o formulário, vocês dão uma olhada. Que é de prática interna. Mas vocês podem praticar com qualquer tradição, qualquer professor que vocês tenham identificação. Então, em relação a essa alimentação, isso é o mais importante, que vocês estudem e vejam o que pode ser feito em relação ao corpo de vocês. Em algumas análises que eu faço, em alguns estudos, principalmente o pessoal que é praticante, né, o pessoal que solicita isso, tem uma análise que eu faço que busca o elemento de origem da pessoa. Dos 5 elementos, a gente nasce com um elemento que ele tem uma predisposição, vamos dizer assim. É que nem o signo, vai? Só que esse signo ele tem um elemento. Quando a gente estuda Basi, medicina chinesa, astrologia antiga, essas coisas assim, a gente busca esse elemento de acordo com o signo, com o nascimento da pessoa, a data, a hora, essas coisas. E ali aquele elemento tem uma predisposição para fatores do corpo. Então, quando a gente descobre o elemento da pessoa, dá para corrigir algumas coisas também fisicamente. E aí isso também tem a ver com a alimentação. Tem plantas que podem para alguns elementos, tem umas que não podem. Tem umas que são sedativas, umas que são tonificantes. Então, depende muito do propósito do princípio. Senão, depois complica. Aí você mistura coisas que não devem e se machuca. É igual quando vai tomar banho de planta. Em tradição oriental, das que eu pratico, normalmente a gente não toma banho. A gente não usa a planta, a gente não tira a planta para poder fazer alguma coisa, com raras exceções, quando é a questão de cura, né? Porque aí você vai ter que curar a pessoa de uma doença ou fazer alguma coisa, e aí depende da forma como você aprendeu. Seja interno ou externamente, tudo tem que ter um fundamento, tem que ter algo por trás disso. Então, inclusive em uso externo, que é para banho, para emplasto, ou para algumas outras coisas, dependendo do que você aprendeu, você não pode misturar. Mesmo que aquela planta for, vamos dizer assim, ela for do seu elemento, mas ela se não é do seu tipo, do seu elemento de personalidade enquanto energia, que é o que vai bater e resvalar ali, além da tua condição de nascimento, pode machucar. Que é a mesma coisa de banho de erva para quem é da Umbanda ou de outras tradições. Você pode estar lá 10 ervas do mesmo orixá, ou da mesma divindade, depende do que você aprendeu. Só que dessas 100, não são todas que podem ser usadas. Porque o seu tipo, o seu nascimento, a sua data, a sua conjunção, se é solar, se é lunar, vai influenciar na tua energia. E aí não adianta você usar uma coisa que você não tem conexão. Quando a gente começa a fazer prática interna depois de um tempinho, você aprende a se conectar com as plantas e ver se aquilo irradia ou não.
Se você não sabe, faz um teste básico ali para você tentar sentir a oscilação de energia. Aquilo que te dá ou tira energia. Nem tudo que tira é ruim. Tem planta que tem que tirar sal grosso. É um sal que vai arrancar a sua energia. Boa ou ruim. Ele tira, ele puxa para baixo. Não quer nem saber se é bom ou se é ruim. Ele descarrega. Por isso que não pode usar banho de sal grosso com frequência, a não ser que seja necessário por alguma recomendação. Então, da parte alimentar é igual. A gente não pode forçar no corpo se a gente não tem a natureza do organismo adequada àquele alimento. Então, quando a gente vai comer alguma coisa, a gente tem que saber por quê. Tudo que for para o nosso corpo, de novo, não sou médico nem nutricionista, só estou explicando a minha experiência em relação a isso. Tudo que a gente põe para dentro do corpo, a gente tem enzimas no corpo. Cruzando com ensinamentos orientais antigos, eles dizem que a gente nasce com uma quantidade de Ti. Ti é energia. Ti, Ki, Prana, é a sua forma de dizer em relação à energia cósmica, que é uma versão refinada de eletricidade em relação a quem a gente é. Então a gente nasce com uma quantidade de Ti, e quando esse Ti se perde, seja pelo tempo de vida, pelo que a gente come, pela poluição, pelos pensamentos, por energia, quando esse Ti se esvai e o Ti ancestral acaba, você morre, o seu corpo perece. Quando a gente traz isso mais para a parte ocidental e para a parte médica, a gente não nasce com uma quantidade de enzimas no corpo. A gente tem um sistema enzimático, certo? Para que essas enzimas existam, tem uma série de fatores orgânicos ali que precisam de acontecer. A gente tem essa quantidade de enzima no corpo quando a gente nasce e ela chega a um ponto que ela cresceu, então a gente tem aquela quantidade de enzimas. Conforme a gente gasta essa enzima, que ela não vai renascer de novo sozinha, sem nenhum esforço, conforme a gente vai drenando essas enzimas, quando acaba, a gente morre. Então a nossa energia vital e as nossas enzimas estão diretamente relacionadas, inclusive aos telômeros. Quanto maior o telômero em relação ao desgaste, e isso está ligado também ao sistema enzimático e às glândulas do corpo, então você tem que estudar isso mais a fundo para poder entender. Estou explicando de forma leiga, tá? Aí você precisa se aprofundar de acordo com o interesse, né? Conforme essas enzimas são gastas, a gente perde energia vital, nossos órgãos se desgastam e a gente morre. Então acabou o Ti, Ki ou Prana e acabou as enzimas, morre. Ou quando quebra a coluna, né? A gente pode ter até um coração artificial, um rim artificial, quebrou a coluna e morreu. Porque o canal energético é no centro da coluna. É a parte mais importante do corpo por esse motivo. É a única parte que se você quebrar no meio, acabou. Sua vida já era. Rompeu o cordão, vai morrer. Então em relação à alimentação a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas e suplementação também. Então do que eu comentei ontem, respondendo aí a quem perguntou, não lembro mais de cabeça quem foi, as pessoas que passaram a mensagem, estou só aproveitando aqui esse tempinho que já tenho que sair, só para responder mais algumas coisas. Então em relação ao que eu passei ontem, astaxantina é alga, clorela é alga, clorela limpa metal pesado do corpo, tem muita mensagem que me chega, mas como é que limpa metal pesado, que prática, que planta e não sei o que. Prática tem que ensinar específico. Então tem que estar ali no dia a dia, tem que instruir, porque senão se machuca. Não é uma coisa que a gente põe um vídeo ali, a pessoa faz e não é assim. Prática é uma coisa que tem que ser mais profunda, porque vai mexer com a energia interna. Planta, clorela é uma planta excelente para tirar metal pesado do corpo. Zeólita também, mas eu tenho minhas ressalvas, né? Mas é coisa pessoal minha, em relação ao uso de certas substâncias parecidas com argila, dependendo da condição física da pessoa. Quem não tem problema nenhum, dá para usar zeólita de boa. Mas quem tem algum problema intestinal, renal, tem que tomar um certo cuidado e pesquisar mais a fundo se pode ou não. Em relação à clorela é mais simples, a não ser que a pessoa tenha alergia à alga ou algum componente dela, é uma alga que não só limpa metal pesado do corpo, em nível muito profundo, vai até o DNA do corpo. Fica aí uma diquinha oculta, né? Se vai até lá fundo, imagine em alta dose uma clorela bem tomadinha do jeito certo. Tira coisa que vocês não têm nem noção. Então ela vai lá no fundo, a nível celular, e limpa. Gruda no metal pesado e joga para fora do corpo. Inclusive, cérebro. Então zeólita é uma coisa... Clorela é uma coisa boa para se ter com frequência. Porque além disso ela é nutricional, ela tem B12, é uma fonte de B12 muito boa. E aproveitando a deixa da B12, comentei isso também, depois veio pergunta em cima, que eu falei que tem que tomar muito cuidado, vegetariano e vegano. Eu fui por 10 anos, então eu sei por experiência própria, tem que tomar cuidado com vitamina B no corpo. Não importa se você consome leite ou não, come ovo ou não, suplementa ou não. Tem que fazer exame de vez em quando, se você não tem uma alimentação balanceada, porque o B12 em baixa afeta o sistema nervoso.
Tem pessoas que entram em estado de depressão por falta de B12. E não é problema psicológico, é falta de B12. A pessoa começa a cambalear, ficar triste, depressiva, porque o sistema nervoso está sendo afetado. E em níveis avançados, falta de B12, o sistema fica comprometido. Talvez de forma indefinível, de forma eterna, para o corpo físico da pessoa. Então tem que tomar cuidado com a falta de B12 no corpo. Principalmente para quem é médium e trabalha ativamente com mediunidade, que ajuda mesmo, que trabalha com corporação, que trabalha em centro, que trabalha com entidades, que trabalha com energia, que emana energia, que tem isso, a faculdade mediúnica muito ativa. Por quê? Algo básico que era ensinado pelos mestres antigamente, para todo médium. Quando a gente está usando mediunidade para se conectar a algo, isso está atrelado diretamente ao nosso sistema nervoso, sistema elétrico do corpo. A B12 está ligada ao nosso sistema nervoso central. A falta dela, para quem é médium, pode gerar estados, inclusive, de alucinação. Ou a pessoa drenar tanta energia que vai se arrebentar inteira. Estou lendo as perguntas aqui, tá? Vocês estão postando. Então, todo mundo que trabalha com energia forte, não estou falando machismo, não. Pessoa que viaja na maionese, aí tem que procurar uma ajuda para poder se tratar, né? Não tem mal nisso, mas tem que procurar uma ajuda. Se está fantasiando, tem que procurar ajuda. Mas para quem realmente trabalha ativamente, tem que tomar cuidado com suplementação e tem que fazer exame de sangue, tem que fazer. Tem que ver como é que está essa taxa, como é que está a régua, estudar um pouco mais a fundo, ver se você tem algum médico, algum profissional de saúde que possa te orientar em relação a isso. Não vai ser eu, né? Então, falta de B12 é problema. Suplementação é importante se você precisa, então meça no sangue. Então a B12 é importante, eu recomendei a clorela porque ela já faz as duas funções. Então a clorela ela tem a questão de limpar a coisa pesada do corpo, de reestruturar a nossa parte interna de uma forma bem legalzinha, é uma água boa, e ela ajuda também na questão da B12. Então para quem é vegetariano e vegano que não tem e consome isso usando planta ou suplementação, a clorela vai trabalhar nas duas pontas, depura e energiza. Tem as duas pontas, só procurar a medida correta de acordo com o peso, então aí vai procurar referência profissional adequada para isso. Estou explicando, não estou recomendando, então cada um faz o que quer do corpo. Astaxantina, uma outra alga. Astaxantina é mais cara, bem mais cara que a clorela, mas é bom ter em casa. Eu compro, mando vir de fora, não vou dar referências de marca aqui, mas tem que achar de boa procedência. E a clorela é uma alga vermelha e muito boa como anti-inflamatório, antioxidante. É um dos antioxidantes e anti-inflamatórios mais fortes naturais que existem em relação à planta. Então a astaxantina é algo muito, muito bom. Pólen de abelha, para quem não tem alergia, claro, né? Você não vai tomar pólen se tiver alergia. Pólen vem de flor, então procure uma fonte de pólen, uma apícola, né? Se você não for vegano, se você for vegano, o pólen é o trabalho das abelhas, então normalmente vegano não consome. Mas se não for e quiser, pólen, ele basicamente suplementa quase ou todos os aminoácidos essenciais para o corpo. Lembrando que é aminoácido que vira proteína, que vira todo o resto. Se não tem aminoácido, não tem proteína correta. Não tem B12 correto, não tem o resto correto. Então, a questão do pólen, eu recomendo uma colherinha por dia ali, ou de acordo com o seu peso, enfim. A orientação médica e nutricional vocês busquem de outra fonte. Aqui eu estou explicando de acordo com o meu conhecimento e com o que eu uso também, né? Porque eu não estou falando uma coisa que eu não faço. A maior parte do que eu falo é porque eu já testei ou eu continuo usando até hoje. Então eu sei o que eu estou falando pelo meu próprio uso e benefício. Assim como de todas as pessoas que eu conheço e com quem eu estudei sobre isso também. Mas busquem fontes, caso profissionais que possam recomendar, até porque eu não sei remédio que cada um toma, a frequência e o que a pessoa tem em relação ao organismo. Mas o pólen, ele é muito sutil. É um alimento fantástico para tudo. Inclusive, muito curativo para problemas de próstata. Quem tem problemas de próstata, pólen de abelha é muito curativo. Para o fígado, muito curativo. Para o baço, pâncreas, estômago, muito curativo. Então, pólen de abelha é um alimento que dificilmente tem um outro tão completo em relação a energia e nutrição ao mesmo tempo, além dele fortalecer os órgãos internos, trabalhar muita coisa. Do que eu falei também, própolis é o basicão, mas própolis, toma cuidado com esses mais vagabundinhos. Busca um própolis que tem um tempo de maturação maior. Quanto maior o tempo de maturação,
melhora o própolis. Própolis é o que tem nas colmeias de abelha. Ele é tipo uma meleca viscosa meio endurecida, que as abelhas revestem, principalmente a entrada da colmeia e uma parte da colmeia, para que não nasça bactérias, não tenha invasão de insetos. Então o ar que tem dentro de uma colmeia de abelha é um ar puríssimo, puríssimo, porque o própolis limpa tudo, não deixa nascer nada ruim ali. E quando a gente tem a dissolução do própolis no álcool de cereal ou na água, depende da formulação, ela mata quase todo tipo de porcaria no corpo. Tomando a quantidade certa por dia, de forma adequada, ajuda a curar o fígado, inclusive, que ela é muito boa para fígado. Então o própolis é fantástico para muita coisa, desde que a pessoa também consuma produtos de abelha, né? Que vem das colmeias de abelha. O própolis natural não dá para usar, porque ele é duro, é grosso. Ele precisa ser fermentado e trabalhado. As abelhinhas usam isso de forma correta. Inclusive em alguns países, não me lembro qual país que tem um tratamento que é feito para criança que tem problema respiratório, que eles têm um tubo que sai de dentro das caixas de colmeia e que a criança fica respirando o ar que vem da colmeia. De tão puro, limpo e curativo que é. É uma forma terapêutica que eles usam em alguns países. Bem interessante por sinal. Dá uma pesquisada sobre isso que vocês vão achar na internet aí. Geleia real também vem da abelha. Geleia real é bom, tomando nas doses certas, claro. Tudo em exagero faz mal. Até água, se tomar demais, faz mal, né? Então a gente tem que tomar cuidado com excessos. Outra coisa muito boa, mas que tem que tomar cuidado, porque não é para todo mundo. Para quem tem certos tipos de problema de saúde, a fruta noni é muito boa. É uma fruta asiática, ela não é natural daqui, mas é uma fruta asiática, eles consomem muito lá, em forma de suco fermentado. Então depende. Eu já vi em lugar para vender aqui no Brasil, mas eu não sei as regulamentações em relação a isso. E é uma fruta fedidíssima, então o gosto e o cheiro dela, já tomei várias vezes. O gosto e o cheiro dela é horrível, cheira podre, então não é gostoso, nada bom. Mas tem uns amigos meus que são de Taiwan, e a mãe desse amigo meu, o Chan, então se você estiver assistindo, Chan, é a tua mãe, viu? A melhor noni que eu já tomei. Ela faz fermentado durante 2 anos, então depois de 2 anos de fermentação, fica completamente diferente, e ali ela faz de um jeito, eu não sei fazer isso, a fermentação que ela faz. Mas nem vou expô-la aqui, claro, né? Mas ela faz uma noni fermentada, e a noni é muito curativa, principalmente para próstata e algumas outras questões relacionadas, inclusive a parte de câncer e tumor. Então a noni é uma fruta poderosa, mas eu não sei regulamentações, não vou recomendar o uso ou compra. Tem que saber até que ponto você pode ou não, porque em quantidade errada ela é tóxica para o rim, pode dar problema renal. Então quem tem problema renal não pode normalmente tomar noni. Então tem que saber muito bem se pode, se não pode, se está liberado, se não está, porque eu também não sei, e aonde tem, e consumir de forma adequada. Então aqui é só recomendações, estou só pincelando coisas, tá? São comentários. Eu já tomei durante 2 anos, na época eu estava testando algumas coisas, estudando erva, não tive nenhum problema. E só que eu tomava assim, né? 25 ml, 30 ml por dia, estômago vazio. Só que o gosto é bem ruim mesmo, eu tomava fermentado. Noni, fruta noni. N-O-N-I, noni, uma fruta asiática, fedida que eu como. Mas fica como sugestão de pesquisa e não de consumo. Vão pesquisar, vão entender. Outra coisa que é muito boa. Eu não vou entrar em questão de suco, esse tipo de coisa não. Pro rim, primeiro tem que ver o que tem no rim, né? Mas água pura é o fundamental, né? Água pura é fundamental pro rim. E feijão. Feijão preto, se precisa tonificar o rim, feijão preto é bom, feijão carioquinha é bom. Castanha de caju em pouquíssima quantidade é bom, 1 ou 2 castanhas é bom, castanha de caju aumenta. O próprio pólen é bom para rim. Então depende aí muito da energia, né? Não dá para ter uma coisa muito específica, tem que saber qual que é a causa aí do problema. Normalmente órgão cura órgão pela medicina chinesa por alguns estudos antigos. Então fígado cura fígado, rim cura rim. Mas aí depende muito, claro, né? Da condição da pessoa, se come carne ou não, e tem que ter a quantidade certa. Por exemplo, por algumas coisas que eu já estudei, 50 gramas de fígado de vaca, fritinha ali certinho, ajuda a curar fígado. Mais de 50 gramas, se usado errado, prejudica. E eu não vou ficar dando receitinha aqui, estou comentando coisas. Por exemplo, para quem está com algum problema energético forte, coisa que precisa de curar o corpo mesmo, tem que cortar o quê? Eu sei que eu vou tomar pedrada por causa disso de algumas pessoas, mas estou explicando aqui. Não sou dono da verdade, cada um faz de acordo com o que precisa. Se tiver problema de ansiedade, problema estomacal, problema intestinal, a memória agitada, ansiedade, todo esse tipo de coisa, tem que cortar café.
Primeira coisa, a cafeína é muito ruim para o corpo em relação à energia. E o café, para quem estuda isso mais a fundo, em relação à energia, sabe que dá alguns probleminhas aí a longo prazo. Não quer dizer que se você tomar um pouquinho de vez em quando, não é isso. Porque as pessoas chegam a tomar quase 2 litros por dia. Eu conheço gente assim na empresa, que toma 1,5 litro por dia. Não dá. Isso corrompe a energia porque satura a mente. Tudo que é estimulante energético, que tem muita cafeína, força muito o fluxo cerebral de pensamentos, de mente. Isso afeta o nosso plexo solar, que é o que está ligado ao estômago, baço, pâncreas, vesícula, fígado, e aí estoura. A mente agita demais, os pensamentos não são digeridos corretamente. Aí você começa a gerar ansiedade. Aí isso leva ao desequilíbrio dos 5 elementos do corpo. Então quem está se curando tem que tomar cuidado com o que se consome. Excesso de café, e café tem que cortar. Bebida alcoólica, óbvio, né? Então se tiver que beber alguma coisa de álcool, vinho de boa qualidade, no máximo. Porque os outros processos de fermentação não são fruta. Fruta, no caso do vinho, que é a fermentação da uva, se for envelhecida a tinto, como ele é antioxidante, né? Ele tem benefícios de cura para o corpo, a energia dele é bem alta em relação à forma de fermentação por causa da fruta. Quando a gente bebe outras bebidas alcoólicas que não têm esse mesmo processo e esse mesmo tipo de elemento, a forma como o álcool trabalha no corpo é diferente. Estou falando isso para quem está precisando se curar, tá? Não estou falando quem tem que beber ou não. Eu gosto de beber meu vinho de vez em quando, tomo uma cervejinha de vez em quando, uma puro malte ali, mais pela questão de paladar e gosto. Não para ficar bêbado, não é nessa sintonia. Então depende de propósito. Então tem que tomar cuidado. Batata inglesa, não dá para consumir. Usa batata doce. Batata doce é curativa, ajuda a curar gastrite, úlcera, problemas estomacais, refluxo. Já tive gastrite. Nunca tinha sabido, nunca imaginei que algo poderia ser tão ruim e que queimasse tanto por dentro do corpo quanto gastrite. E eu senti isso. Batata doce. Corta o que gera queimação, né? Vai estimulando ali, equilibrando a energia. E a batata doce, ela é curativa para muita coisa. Tanto é que vocês vão ver em receitas de medicina chinesa, de cultura oriental, que eles não usam batata inglesa, usam tudo a batata doce. Porque ela é muito curativa. E ela ajuda a diminuir o açúcar no sangue, não aumentar. Ela é um carboidrato benéfico, muito curativo, comendo na quantidade certa, claro. Né? Não deve comer 2 kg de batata doce. Não sejam ocidentais na questão de exagero. É igual chá verde, muito bom para a saúde. Tomado um pouquinho, 50 ml, 100 ml no máximo, pós-refeição. Chá verde, sem açúcar. Não se toma chá nenhum ou nenhuma infusão de erva colocando açúcar. Mata a planta, principalmente açúcar refinado. Então quando a gente usa a planta, ela tem que ser natural, de forma correta o uso. Então o chá verde ele é bom? É, como uma forma digestiva e de cura. Aí tem gente que quer usar o quê? Para emagrecer. Regaça o fígado e o rim, pode dar falência hepática inclusive, ou problema renal, por causa de excesso de chá verde, porque quer emagrecer. Chá não foi feito para emagrecer. Planta não foi feito para emagrecer. É só parar de comer. Eu já ensinei uma receita fácil. Eu falo isso brincando porque eu já fui bem gordo também, né? Não sei bem do que eu estou falando. Tem questões mentais, tem questões físicas, a gente tem que se readequar por dentro e por fora. Equilíbrio do interno e externo. Então quando a gente usa o chá de forma correta, ele cura. Quando usa de forma errada, ele pode dar problema renal, pode dar problema hepático. Então tem que tomar cuidado com excessos. Então tem uma forma fácil para quem quer emagrecer. É a melhor fórmula de todas. E funciona, tá? Lógico que eu não posso garantir isso, depende da disciplina e do esforço de cada um. Mas se fizer direito, normalmente costuma funcionar. A maior parte das pessoas que acabam engordando por causa de alimentação, por excesso, tem a ver com ansiedade, que vai estar relacionada ao baço, pâncreas e estômago. Então essa ansiedade toda que está acumulada ali, que é a terra desequilibrada, entre outras coisas, né? Não vou entrar na parte de medicina chinesa porque eu não vou explanar sobre isso. Mas quando está ligada ali ao teu plexo, começa a desequilibrar a parte emocional, a pessoa tende a comer mais, porque fica tudo vazio aqui o tempo todo. É a energia desequilibrada. Toda vez que a pessoa sente vontade de comer, não é pela comida, é pelo ato de comprar, abrir e sentir o gosto. Não é pela necessidade orgânica. O que a gente faz? No começo, a pessoa tem muita dificuldade de quebrar isso, que eu já sugeri algumas vezes, faz tudo o que você vai fazer, só que em vez de você abrir para comer, você vai na rua, acha a primeira pessoa que está passando fome, que está com dificuldade ou que está precisando de um doce. Ou do que você comprou e doa para ela. O teu excesso vira cura para a pessoa e a energia circula.
Eu sempre repito isso, todo excesso do mundo é a falta da outra parte do mundo. Tudo que tem de excesso numa pessoa tem alguém em algum outro ponto com falta. O universo ele é muito certo em relação ao equilíbrio. É a gente que acha que está errado porque a nossa percepção ela é lateral, ela é dual. Então a gente vê como se muita coisa estivesse certa e muita coisa estivesse errado. Depende do que você está passando. Mas o excesso de um é falta do outro. Então quando a gente busca equilibrar o nosso, o que está faltando, né? Pessoas de barriga vazia é difícil trabalhar a espiritualidade, a pessoa está passando fome. Ela não quer saber se tem alguma coisa no céu para salvar ela. Ela quer uma coisa que salva ela aqui, comida. Senão ela vai morrer. Depois que enche a barriga, aí começa a buscar alguma outra coisa. Se acha um equilíbrio, legal, o seu corpo vai trabalhar bem, a sua energia vai trabalhar bem com a espiritualidade. Então quando a gente tira esse excesso nosso e doa para alguém, o nosso excesso cobriu a falta da pessoa e houve um equilíbrio ali. E você satisfez a parte da ansiedade. Começa um processo de cura. E é só sugestão, tá? Mas voltando aqui para as recomendações. Miso é muito bom. Mas vamos lá. Eu não vou entrar no mérito de se soja é bom, se soja é ruim, que muita gente pergunta e comenta e cada um tem a sua opinião. A minha, soja como alimento não é bom, energético e espiritualmente não é bom. Então soja não é bom, se for pensar em consumo. Quando que a soja se torna boa para consumo? Fermentada. Como que se usa soja fermentada? Shoyu, miso, que vira aquela sopinha de misoshiro, que é gostosa. Aí a soja se torna boa. Depende do uso. Eu não estou criticando quem consome soja, não estou falando que a pessoa, que alguém é espiritualizado ou não pelo que come. Pelo amor de Deus, não entre nessa paranoia que o pessoal vende por aí. Não tem a ver com o que você come, tem a ver com o que você é. Mas tem alimentos que favorecem certas energias e tem alimentos que não favorecem. Seu corpo vai ficar mais saudável ou não de acordo com o que você consome. Hipócrates já falava isso na época dele, né? Faça do seu alimento seu remédio seu alimento. Estou olhando o horário aqui que daqui a pouco tem que sair. Só estou aqui batendo um papo por enquanto. Então, o miso, que é a soja fermentada, se você achar um miso de boa qualidade, eu compro de uma marca, não vou ficar citando marca aqui, mas é macrobiótico, é de fermentação envelhecida macrobiótico. Normalmente tem dois tipos de miso que são os mais comuns, Akamiso e Shiromiso. Akamiso é fermentação mais envelhecida e mais densa, é mais soja do que arroz, e o Shiromiso é mais leve, menos fermentação e vai mais arroz do que soja. Tem com outras coisas a fermentação, tem gente que fermenta com feijão, que eu já comia bem gostoso, mas o mais comum de achar é com soja. Então a soja fermentada ela quebra algumas enzimas e algumas coisas que são tóxicas para a parte energética do corpo. Soja é um pouco tóxica. Estou falando da parte energética, a parte física não entende. Vocês vão procurar um nutricionista e perguntar. Mas na parte energética é complicado. Então quando ela quebra, ela fermenta, muda. Então se vocês assarem um miso e um shoyu que é macrobiótico, que é feito com sal marinho, que não é com sal desses... Você sente o gosto do negócio, parece que está comendo sal. Não tem a fermentação, o gosto adequado dele. Então um miso bem feito, ele limpa o corpo também. Só que a soja tem que tomar cuidado, porque ela libera muito hormônio feminino no corpo, né? Então tem que tomar cuidado com o excesso, principalmente quem é homem. Não faz mal. O miso, na época do Japão, se não me falha a memória, não lembro mais toda a questão aí do negócio, mas foi constatado que num vilarejo, quando teve a explosão de bomba atômica, teve um vilarejo que todo o pessoal, independente de sexo, idade, como cultura, tomava um pouquinho de misoshiro todo dia de manhã. E eles não absorveram radiação da mesma forma. Eles limparam o corpo deles. E diz lá, pelos estudos que eu li na época, que o misoshiro que eles usavam na época, de alta fermentação, quanto mais tempo fermentado, melhor. Inclusive tem lojas no Japão, em locais que vendem miso, que são especialistas em fermentação de miso. Tem miso que é uma fortuna. É igual a Camellia sinensis, que é a folha, né, que vem o chá verde, chá vermelho, chá amarelo. É a única coisa que existe como chá, o resto é infusão. Chá é da planta Camellia sinensis, é daí que vem chá. Então essa planta, a folhinha verde da Camellia sinensis, ela pode ser a folha verde, pode ser a florzinha branca, pode ser maturado e envelhecido. Quanto mais envelhecido, melhor. Eu tenho um que eu comprei há muitos anos atrás, de 1965, vendendo um papelzinho de pão, mandei vir de uma montanha da China. Na época eu tive contato com o pessoal, eu comprei um tijolinho deles. Tem até hoje que quanto mais velho fica, melhor fica. Miso é a mesma coisa, quanto mais velho, melhor. Quanto mais longa a fermentação, melhor. Então aí é saber usar e encaixar ali no dia a dia.
Então, o miso é uma coisa boa para consumo periódico, para ajudar na manutenção do corpo e na limpeza. Pode ser consumido antes de alimentação ou de acordo com o que a pessoa quer. Eu, às vezes, tomo puro. E, às vezes, faço uma coisa, né, que eu voltei ocasionalmente a comer carne. Fiquei 10 anos como vegano vegetariano, já faz uns 3 ou 4, que eu voltei a comer espaçadamente por questões pessoais. Nada de nutricional não, tá? Por motivos meus. Então, ou ocasionalmente eu como de vez em quando um pedacinho de carne, mas muito pouco. Mas uma coisa que é muito boa para quem consome carne é caldo de osso. Caldo de osso para reposição de colágeno e articulação, caldo de osso é fantástico. Então tem lugares que vendem caldo de osso, mas todo mundo pode fazer caldo de osso em casa da maneira correta para tirar a gordura e ficar só realmente o tutano mesmo ali, né? Que é necessário, que é a parte do colágeno. Então é uma das melhores fontes de colágeno natural que tem é caldo de osso. E às vezes eu misturo misoshiro com o caldo de osso, aliás, dissolvo, né, uma colherinha de miso no caldo de osso. Joga a salsinha e cebolinha em cima, é uma sopinha. Muito saudável, desde que você consuma carne. Para quem não consome carne, que era na minha época de vegetariano e vegano, que eu fiquei 10 anos, aí eu fazia só o misoshiro, jogava salsinha e cebolinha e às vezes punha um pouco de bifum, que é um macarrãozinho de arroz, aquele bem fininho. É só você quebrar um pouquinho dele, você põe na água quente e ele dissolve na hora. Aí vira uma sopinha rala e bem saudável, por sinal, né? Tirando a questão do arroz todo, o miso por si só é muito bom. Então são duas coisas boas, e o caldo de osso para quem consome carne. É bom como reposição de colágeno e para fortalecer o corpo também é bem interessante para repor energia, para quem consome, claro, né? Qual outra coisa que eu esqueci de falar em relação às perguntas? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que já passou batido. A batata doce, sim. A batata doce ela é fantástica mesmo. Ela é muito boa. Cura muita coisa. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi a pergunta, Wesley. Tenho sonhado. Todo mundo sonha, né? Depende do tipo de sonho. E tem forma de trabalhar isso, depende da vertente do aprendizado de cada um. Sonhos tem que aprender a trabalhar. Normalmente tem a ver com o corpo dizendo alguma coisa, mas eu não tenho como ficar interpretando aqui, né? Não é o propósito. A gente está entrando mais em um assunto mais de dúvidas que o pessoal me mandou em relação ao que eu postei ontem de nutrição. Eu não sei se tem mais alguém com perguntas. Deixa eu ver se eu preciso sair já, ainda tem um tempinho. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu lembro aqui que é bem funcional. Tem uma planta que é funcional para tudo, principalmente na parte de vírus, bactérias, essas coisas, que chama-se equinácea. Equinácea é uma florzinha. Lógico, vocês vão buscar isso daí numa farmácia de manipulação, vão consultar o profissional. Não é para escutar o Zé Ruela aqui e sair fazendo. Vai buscar entender. Então, antes de consumir, ver o que você pode e o que você não pode. Não faça de qualquer jeito, senão vai se machucar todo. Então estuda. A equinácea é uma plantinha excelente, é uma das melhores plantas para matar muitos vírus, tanto os atuais como a questão de dengue, H1N1, aquela coisa toda lá. Tem muitos profissionais da área que recomendam o extrato fluido de equinácea. Eu tenho sempre na geladeira, sempre tenho o extrato fluido de equinácea. Se de repente sentir alguma coisinha e está querendo ficar gripado, eu tomo uma quantidade X de gotas ali, de acordo com a recomendação que eu tenho, e mando para dentro. Diluo na água ali, extrato fluido de equinácea. Muito bom para tudo. Dá para tomar todo dia? Não sei. Não vou recomendar, que eu não sou fármaco aqui, não estou falando como fito. Então aí vocês precisam de ir num lugar e buscar recomendação como profissional. Mas a equinácea é excelente. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. As águas coloidais, estavam me lembrando aqui. As águas coloidais, isso eu recomendo, que eu posto lá, desde que eu montei o canal, eu falo de água coloidal, porque eu tomo todo dia, né? Eu sei que tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, tem gente que fala que é metal pesado. O que eu recomendo por experiência própria é usar água coloidal de boa procedência. De boa não, de excelente procedência. Não vou citar marca, mas procurem, por exemplo, prata coloidal, que é água coloidal feita de prata, que é nanopartícula de prata, né? Se for prata vagabunda, você está tomando metal pesado enferrujado, você não sabe procedência. Então tem que ser prata 1000, bem feita. Então a questão é procedência. E os ppms, né, que é parte por milhão. Então tem que buscar uma água coloidal que tem uma parte por milhão de acordo com a dissolução que você precisa, que é dissolver na quantidade de água certa de acordo com o seu organismo. Então tem que estudar e pesquisar e fazer aquilo que tem que ser feito. Prata coloidal mata vírus, bactéria, cura um monte de coisa.
Então depois procurem na internet ou pesquisem com um profissional o que pode e o que não pode consumir em relação ao que você toma e não toma. Se tomar demais, machuca. Procurem na internet depois sobre o Smurf, lá que foi conhecido como Smurf, infelizmente, né? Porque foi um cara que tomou, na época, né, ele ouviu falar de prato coloidal e começou a tomar muito. Deu falência renal. O rim entrou em colapso, a pele inteira ficou azul e morreu. 50 e poucos anos de idade, se não me falha a memória, morreu. Porque usou errado. Usando corretamente, na quantidade certa, cura. Excesso mata. Como tudo na vida, né? A gente não pode se tornar refém das coisas. A gente tem que usar isso como cura, acabou de curar, vê o que gerou o problema e não faça de novo. Propósito de cura, né? Ensinamentos antigos. Acha o problema, cura o problema e não volte a repetir. Então, se a gente se intoxica mais do que consegue depurar, é problema. E tomem cuidado com essa depuração de hoje em dia, pelo amor de Deus. Já atendi gente esses dias que está quase morta viva, que entra nessas loucuras de depurar e sai fazendo um monte de coisa no corpo que drena a energia vital. Ficar com diarreia todo dia, ficar vomitando todo dia, privar o corpo do que precisa, está se matando. Você está se suicidando. Então procura um profissional certo, não vai por modismo, procura uma pessoa séria, veja o seu corpo, não pergunte para uma pessoa, pergunte para umas 3 para tirar a prova de que aquilo é adequado para você e depois toma ação. Depuração não se brinca. Falo por experiência própria, passei apuros já com isso. Lá na adolescência, quando eu comecei a mexer com essa parte energética e a parte física, eu cheguei até a fazer alimentações e jejuns de muito longo tempo. Então, você vê o que eu estou falando, tem que tomar cuidado para não se machucar. Porque se afetar o sistema nervoso depois, para voltar é difícil. Então, tem que tomar cuidado até para não começar a viajar na maionese. Tem pessoa que se depura tanto que acha que está vendo espírito. Não, está vendo espírito não. Começando a ter alucinação. Então, tem que tomar cuidado com esses excessos de tudo, né? Então, o que mais de alimentação que dá para comentar? E é só comentário, tá? Maçã é bom consumir diariamente. Maçã mesmo. Maçã boa, tá? Porque tem umas maçãs de hoje em dia que tem gosto de tudo menos de maçã. Então, se é uma maçã de qualidade, maçã tem ácido málico. Para que serve o ácido málico no corpo? Estudo básico, né? O que o ácido málico faz no corpo? Uma das principais funções: deixar as nossas pedrinhas e coisinhas do fígado e da vesícula ficarem macias, poderem quebrar e serem eliminadas. O nosso fígado, assim como o baço e assim como os rins, eles geram cristais. Então, para quem já fez limpeza de fígado, usando energia ou usando alimentação, jejum, algumas coisas, sabe que tem cristalzinhos ali dentro. Quando esses cristalzinhos crescem demais e começam a entupir e vai para a vesícula, aí dá pedra na vesícula, até o ponto de ficar escuro, preto, vermelho, e a pessoa acaba perdendo a vesícula. Por N motivos. Pode ser questão alimentar, pode ser excesso de raiva, pode ser um monte de coisa ligada ao fígado ali. Quando a gente consome ácido málico adequado, e a maçã é uma fonte natural de ácido málico, ela ajuda a deixar essas pedrinhas do fígado mais mole. E a gente tende o corpo a eliminar sozinho muito mais fácil. Então a chance de ter pedra na vesícula, no fígado ou problema de fígado é menor. Fora que a maçã cura 3 órgãos, pela medicina chinesa. É um alimento que ajuda a equilibrar muita coisa. Só toma cuidado para não tirar a casca, né? É lógico, tentar comer um alimento que não tenha muita toxina, que está difícil hoje em dia em relação ao agrotóxico. Mas se achar uma maçã boa, procure usar ela de forma integral, porque a casca tem pectina, que já é uma coisa muito boa, né, para curar algumas coisas, e ajudar no metabolismo. Além da questão do ácido málico, além de todas as propriedades nutricionais que já são conhecidas. Então, maçã é uma coisa de consumo bom. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Feijão azul, para rim, né? Alguém perguntou aí de rim, acho que foi o Luiz, né? Lembrei agora. Tem os feijões normais, que a gente está mais acostumado aqui, mas tem um feijão para rim que ele é melhor, que é o azuki. Feijão azuki é um feijão roxinho, mais adocicado, então a cultura brasileira não está tão acostumada ao azuki. É mais usado no Oriente, principalmente no Japão. Mas o feijão azuki para rim é muito bom e para limpeza sanguínea, além de outras faculdades do feijão azuki. Então o azuki, apesar de ele não estar tão inserido na cultura normal, recomendo que vocês pesquisem em consumo. Feijão azuki é um dos melhores feijões que tem para rim e para limpeza do corpo também. E é só comentário, tá? De novo, eu não estou passando receitinhas. Estou comentando coisas para depois vocês se aprofundarem e buscarem assim como eu fiz no passado e tenho aí os meus consumos até hoje.
Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa de consumo. Ah, para quem tem problema estomacal, gastrite, úlcera, refluxo, essa coisa toda. Extrato fluido de espinheira santa ou chá de espinheira santa. De novo, vão procurar estudar e buscar um profissional. Mas a espinheira santa, principalmente o extrato fluido dela, é uma das melhores coisas que tem para as questões estomacais. Inclusive para o baço plântico, ajuda no fígado também. Então a espinheira santa é uma plantinha porreta para muita coisa. Usada adequadamente. Tudo usado adequadamente, se você não tem alergia, na quantidade certa, sem exagero, com uma recomendação de um profissional. A coisa funciona. Tudo certinho. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui que dá para passar. Tem coisa que eu quero falar às vezes, mas não posso, né? Então já viu. Corto o vídeo e depois ainda tomo umas chamadas aqui. Alimentação para as gravidinhas, tem um texto que eu postei, está lá no Facebook, vai nos álbuns meus lá no Facebook, tem um texto que eu coloquei que é só sobre grávida. Daí eu tenho que gravar um vídeo de 2 horas para falar aquilo lá de novo. Então tem um texto que é de cunho de medicina oriental antiga, que fala todas as fases da gravidez e o que é favorável e o que não é. Então está lá na linha de tempo, lá no Face. Tem uma foto de uma grávida oriental, um desenho de uma grávida oriental cheio de símbolo chinês. Tem um texto lá que é bem legal. Depois eu vou ver se eu acho, eu posto de novo, mas está lá na linha de tempo, lá nos álbuns. Depois uma hora eu gravo alguma coisa sobre isso, mas profundamente, a hora que sobrar um tempinho aqui, eu tento gravar alguma coisa e explicar sobre isso. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui que é boa no dia a dia. Bom, já falei, vitamina D, não tem o que fazer. Tem que tomar cuidado, quem não toma sol e não pode, pessoal de escritório, que infelizmente eu também me enquadro um pouco, eu passo aí umas 10 horas por dia dentro do escritório, trabalho em empresa como qualquer um, tá? As aulas, as coisas que eu ensino aqui é extra. É porque eu gosto de fazer isso muito mais do que qualquer outra coisa, né? Adoro passar essas coisas, ensinar a parte interna, atender pessoas, eu gosto disso. Então, eu gosto muito mais do que me gera alguma coisa em troca, vamos dizer assim, tirando ajudar as pessoas, que para mim já é a melhor troca, né? Eu acho assim que hoje em dia até é mimisice falar isso no conselho das pessoas. Mas tem uma coisa que eu vi depois de ver tanta gente sofrer e morrer, e eu mesmo ter passado por uma série de coisas, quando a gente vê uma pessoa que não está legal, que realmente quer ajuda, né? Não quer buscar a ajuda que acha que tem que ter, não quer impor uma ajuda, a pessoa realmente está querendo ajuda, quando essa pessoa volta a se sentir bem, a sorrir, está legal, aquele sorriso ali não dá para pagar não. Aquilo ali é uma coisa que você vai muito além, que você vê a pessoa se sentir bem na alma dela, porque alguma coisa fluiu. Então isso muda um pouco em relação à forma como a gente conduz. Essa parte até inclusive alimentar, né? A gente passa a ter um respeito diferente, até em relação ao nosso corpo, pelo que a gente consome. Então, de alimentação, o lúpulo ele é bom. O lúpulo é uma fonte de alimento boa, mas eu estou falando do lúpulo só da cerveja, estou falando do lúpulo, a plantinha. É um relaxante muito bom. Então, o consumo de lúpulo ocasional tem uma série de vitaminas boas também. É um alimento interessante para vocês pesquisarem. Tentando lembrar outros aqui, os que eu precisava te falar. A vitamina D, né? Tem 2 tipos de vitamina D que o pessoal vende como suplemento, vitamina D2 e D3. Olha, eu vou falar por mim. Se for para tomar, toma D3. Pesquisa muito bem antes de tomar D2. Só vou falar isso, tá? Então, se for suplementar, D3. A absorção é diferente. A D2, pesquisem mais antes de consumir. Se for suplementar com vitamina D, se for suplementação de vitamina por falta no sangue, vai fazer um exame médico para ver como é que tá. Busca profissional. Estou repetindo isso a live inteira aqui, né? Busca profissional. Mas se você tiver com deficiência de vitamina D, não adianta só suplementar, tem que tomar pelo menos 10 minutos de sol. Porque a conversão da vitamina D no corpo, quando a gente compra em suplemento, não é a mesma coisa que é gerada no corpo. Ela já foi transmutada pelo corpo de um bicho. Porque a D3 vem de animal, a D2 vem de planta. Por isso que eu falei, pesquisa bem antes. A D3, o consumo, na minha opinião, é muito melhor que a D2. Para suplementação em cápsula. Mas pesquisem, vão investigar isso a fundo para entender. Então, o consumo de D3 alinhado a 10 minutos de sol, a reposição é importante. Se você tiver com a vitamina baixa e não puder ter o contato adequado com o sol. Cura muita coisa, só que tem que ter vitamina C no corpo, tem que ter ferro. Então, se tiver com deficiência de ferro e deficiência de vitamina C, ferro, uma fonte rápida de absorção, fígado de vaca, para quem come carne. Fígado de vaca, 50 gramas, repõe muita energia do fígado e tem uma fonte de ferro muito boa. E lógico, procurar alimentos que tenham ferro. Folha verde, muito bom, né? Tudo aquilo que tem ferro
espinafre, enfim. Aí vocês têm que pesquisar de folha verde escura. Aquilo que tem que ser consumido e, pelo menos, aquecido, né? Eu não sou muito a favor de muitas coisas cruas, não, por causa do baço pâncreas, que a maior parte das pessoas não estão com o baço pâncreas pronto ou na rotina correta para consumir muita coisa crua. Por isso que na medicina chinesa nada é hiperaquecido, mas nem nada é cru. Tudo é levemente passado no fogo, em baixa temperatura, para que não passe muito dos 42 graus centígrados, para não matar a energia vital do alimento, para preservar os nutrientes, e para que fique mais mole do que em estado natural, para que o baço, o pâncreas absorva mais facilmente através do estômago, né? Então, tem os propósitos aí que é só estudar que vocês vão entender. Tem mais alguma pergunta? Estou tentando lembrar de mais alguma coisa que eu fiquei de comentar, mas acho que eu não lembro de mais nada não, era mais isso mesmo que eu fiquei de passar aí para vocês. Só aproveitei o tempo que já está acabando por sinal, né? Mas acho que era isso então, né? Se ninguém tiver mais pergunta, deixei mais algumas dicas aí. Em relação ao que eu comentei ontem, eu lembrei aqui, foi uma outra pergunta também, só pediram para mim comentar por cima. Eu citei que a manifestação externa do fígado é tendão e músculo. Eu sei que quando vai estudar a medicina chinesa, eles falam que o músculo é regido pelo baço pâncreas, isso está correto. Só que quando a gente, lógico que eu não vou nem falar que não está correto, eu não sou acupunturista nem médico chinês, não tenho certificado em nada disso não. Estou falando por causa das coisas que eu pratico com os mestres que me ensinaram. Mas a energia do fígado é a energia de madeira. Ela está ligada à vesícula, que é a víscera, e o órgão é o fígado. A regência é o tendão do corpo. Então os tendões são regidos pelo fígado, que se manifesta nos olhos. Certo? Até aí tranquilo. Da onde ele puxa a energia quando ele está com deficiência? Terra. Onde se manifesta a terra? Na pele, que é o baço pâncreas. Então, quando eu comentei ontem, eu estava explicando em relação ao ciclo de energia do que eu estava explicando. Por isso que eu falei que o fígado vai dominar o tendão e o músculo junto. Porque normalmente ele vai roubar a energia de terra. Quando que madeira cresce? Se ela tiver com deficiência. Se tiver deficiência de terra, de adubo, a madeira não cresce, certo? Ciclo de energia básico. Se terra não está bem, madeira não vai ficar muito bem. Então a madeira vai começar a buscar a energia de terra. Ela vai começar a comer energia de terra. Porque ela está deficiente, ela precisa tonificar. Então a gente tem que saber equilibrar os elementos do corpo. E quando a gente fala de alimentação em relação às emoções, tem as partes que estão vinculadas e as regências. Então quando a gente fala de fígado, a gente está falando de vesícula, que é a víscera. Toda a víscera é oca em relação ao órgão. Isso é básico, né? Então a gente sabe que todo órgão é denso em relação à víscera, que é oca. Beleza? Toda energia yang, toda energia yin. Elas circulam, não são fixas. Elas circulam entre yin e yang, que é o positivo e o negativo. O nosso fígado está ligado à vesícula, que está ligado às sensações de raiva, emoção negativa, assim como felicidade, que é emoção positiva. Vocês podem pesquisar a teoria dos órgãos Zhang-Fu, essa coisa toda de medicina chinesa. Tem 200 mil tipos de vídeo e livro e texto para explicar isso. Eu também tenho lá no Face coisas que eu já postei sobre isso. E vi coisas que eu também gravei. Então tem o fígado que está ali. Ele se manifesta nos olhos. Então tem os alimentos que você fortalecendo ou evitando drenar energia, você melhora a parte emocional também. Então cada órgão e cada víscera está ligada também a uma manifestação interna e externa, inclusive energética. Por isso que eu explico essas coisas. A gente tem que aprender a equilibrar interno e externo para realmente ter harmonia no corpo. Então não adianta só falar que estou praticando uma coisa, que estou me ultra espiritualizando e ignoro o corpo. Mas o meu corpo não quero nem saber, eu vou morrer mesmo, não sei o quê. Tem devas que sustentam esse corpo, você faz parte dessa energia. A nossa consciência enquanto alma, quando acopla e gera o circuito, e gera a eletricidade no nosso corpo, passa pelo sistema nervoso, começa a irradiar, e esse corpo se torna vivo, a gente tem responsabilidade sobre ele. Porque isso daqui é, de certa forma, um espírito também. Deus não é tudo e todas as coisas? Falei isso na última live, né? Deus é tudo e todas as coisas. Então esse corpo também é Deus. Se a gente estiver num plano astral, aquele plano é real em relação a esse, assim sucessivamente. Já expliquei sobre isso, está em vídeos anteriores. Então a gente tem que tirar a parte mística e equilibrar. Enquanto a gente estiver numa geração e usando um corpo biológico que dependa de alimentos, a gente tem que aprender a equilibrar isso, para não sofrer muito. Quando a gente não precisar mais de comer, ou para quem já não precisa mais de comer, então tudo bem, você não precisa mais de comer. Mas se você ainda precisa, tem que usar e equilibrar isso para não se machucar. E acabar, de repente, até ficando com depressão, que é uma doença, né? A gente não tem que ignorar a depressão, achar que é frescura, memesice. Tem N questões para isso.
Mas uma questão mais básica, de repente, é a alimentação. E aí a pessoa está achando que está com obsessor, que está com problema de cabeça, e não, é só equilibrar alimento. Que é o que eu comentei lá no comecinho da B12. Pode estar afetando o sistema nervoso e gerando depressão por falta de B12. Faz um exame de sangue, vê se está baixo. Se está baixo, suplementa. Procura um nutricionista. Ou alguém de forma de manipulação. Entenda, está deficiente, suplementa. Equilibrou ferro, equilibrou B12, equilibrou vitamina D. Se tiver com problema de dor, equilibrou magnésio, começa a equilibrar um monte de coisa. Inclusive, outra coisa, né? Cloreto de magnésio PA. Quem tem problema de fibromialgia, dor na articulação, dor do corpo generalizada, problema cardíaco, cloreto de magnésio PA. Não vou repetir de novo, né? Procura médico, nutricionista. Estou comentando coisas aleatórias em relação a estudos que eu tenho de muitos anos, de décadas, né? Então aí vocês vão buscar depois especialistas nisso para entender melhor. Mas o cloreto de magnésio PA é o quê? Puro para análise, puro. Cloreto de magnésio puro tem cápsula, tem dissolução. Eu acho mais eficaz o de dissolver na água. Normalmente vende em farmácia, isso é básico. Vende uns potinhos com 33 gramas, você dilui em 1 litro d'água e toma um pouquinho por dia, 30 ml, 20 ml, dependendo da sua necessidade, claro. Tende em pouco tempo a curar muita coisa no corpo. Falta de magnésio no organismo, hoje em dia está complicado por causa do nosso solo que está muito pobre em minério. Então os nossos alimentos estão bem deficientes em nutrição, principalmente os que não são orgânicos. Para a gente sustentar uma alimentação orgânica hoje está difícil, né? Por causa de preço. Então quem não pode comer orgânico todo dia, e mesmo os orgânicos, se o solo estiver poluído, já não é mais tão orgânico, né? Então, em relação a minério, por isso que eu falei tanto das águas coloidais. A água coloidal de prata é muito boa, a de ouro é muito boa, e não é tão caro assim não. Normalmente eu compro meio litro para mim e para minha esposa dura um bom tempo, porque toma muito pouquinho por dia. Aí vocês vão pesquisar, claro, né? Mas a prata coloidal, ouro coloidal, cobre coloidal, zinco coloidal, falta de zinco no corpo, gera muito problema. Quando eu falo falta, não ache que você tem falta. Entenda. Faça um exame antes. Suplementar e ter o excesso é igual ao excesso de vitamina D. Saiu até uma notícia esses dias agora que eu vi aí, mas não li a fundo, de um cara que foi parar no hospital porque ele se entupiu de vitamina D. Porque deve ser alguém que talvez escutou e entendeu isso errado, de alguém, não sei de quem, claro. Mas o cara foi parar no hospital porque se entupiu e o excesso mata. Então planta não se usa de jeito errado, suplementação não se usa de jeito errado, tem que saber equilibrar. Mas o cloreto de magnésio PA, para muita gente que sente dor no corpo inteiro, em articulação principalmente, ou problema cardíaco, o cloreto de magnésio PA é muito bom, além de ser alcalizante, né? Ele alcaliniza o corpo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, já falei de astaxantina, que é importante. Acho que é isso mesmo. Não tem muita mais coisa para comentar, não. Eu queria dar uma passada aqui, até acabei me prolongando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas eu acho que não. Graviola também, graviola é excelente para muitas coisas, né? Para a questão de câncer, tumor, não vou entrar muito no mérito, mas tem que cortar carboidrato, cortar açúcar, cortar carne. Tudo dá para ajudar. Eu não sei se tudo dá para resolver. Eu já falei, meus pais morreram de câncer. Ambos. Então, na época eu não sabia de tudo isso que eu sei hoje, né? E mesmo o meu pai, que foi mais recente, não adianta a gente saber uma coisa e a pessoa não querer fazer também. Então, cada um tem o seu propósito de vida e não dá para, nem tudo serve para todos. Então não dá para dizer isso. A pessoa tem que mudar em muitos aspectos e isso serve para mim, né? Porque a minha herança genética, eu que não me cuide para ver. Ninguém tem que ter dó em relação a isso não. Isso serve de alerta que a gente tem que se cuidar física, mental e espiritualmente, constantemente. É o famoso orar e vigiar. Isso tem que ser constante. Senão a gente vai pro saco mesmo. Para quem não come carne, beterraba tem que consumir com frequência. Beterraba é muito bom. Batata doce tem que consumir com frequência. Ajuda a limpar o sangue. Quem tem problema de pressão alta, chuchu. Chuchu ajuda a regular a pressão. Chuchu é muito bom para regular a pressão. Até cru mesmo, né? A chuchu é excelente. Procurem aí na internet que vocês vão ver receitinhas para passar pressão usando chuchu. Chuchu é excelente. E uma coisa que eu já gravei vídeo, mas eu não gosto de falar porque, infelizmente, o preconceito com as coisas hoje em dia é maior que o bom senso. Mas hoje em dia está liberado no Brasil, você tem que ter receita médica, passar pela Anvisa bonitinho, mas hoje você acha fácil óleo de CBD, óleo de cannabis. Tem óleo de CBD, óleo de THC, óleo de um monte de coisa. O óleo
feito com CBD, feito com a cannabis, seja a índica, a sativa, não tem efeito colateral e eu não sei mais quantos tipos de doenças que ela ajuda a curar. Já perdi as contas. Desde problema intestinal, a depressão, a doenças muito graves. Não estou dizendo que cura, estou dizendo que ajuda a curar. Ah, você entrou aí, você vai falar, vem pra cá me buscar. Já te vi a sua cara aí. Já estão me chamando aqui para ir buscar, né? Então já estou indo aí, tá? Fala assim se você ouviu. Eu tenho que sair agora, pessoal. Mas o óleo de cannabis, para quem puder, procura na internet, vai pesquisar, vai entender, abre a cabeça, escuta os vídeos que eu gravei sobre isso, que tem a parte médica toda. Eu não sou médico, então não posso nem dar recomendação, porque aqui no Brasil ainda está em abertura esse processo todo, mas é uma planta curativa em todos os níveis. Eu dou a cara para bater, porque eu já convidei um monte de médico para fazer live sobre isso, e eles não querem pôr a cara para bater. Então, na minha frente, fala, não, vamos, legal, você vai incentivar, você vai falar da parte energética, eu falo da parte médica. Na hora de pôr a cara para bater aqui no negócio, não quer pôr. E eu ponho a minha, né? Tô nem aí. Se eu vejo os outros sofrendo, tem uma planta que pode ajudar a curar, e por causa de preconceito antigo em relação à questão financeira, que para quem não sabe, resumindo a história, tô indo aí, tá, amor? Eu vou te buscar. Para quem não sabe, a história foi proibida por causa da época da Rota da Seda e por causa da escravidão. Então, a proibição foi por questão de grana e porque curava muita gente. Tem na minha linha de tempo lá no Facebook um texto gigante que eu postei explicando isso, desde o cunho religioso até a parte médica. E depois vocês podem pesquisar médicos. Tem muitos sites, quem precisar de recomendação eu passo o site. Vão procurar entender porque não tem contraindicação, não tem, ninguém fica chapado, é um enteógeno, até em forma inalada, para quem tem receita não tem complicação, desde que sabe estudar isso e ver a recomendação do médico em relação à dosagem. O óleo é muito curativo. Muito curativo. Plantas curam. Preconceito mata. É só saber a dosagem e o que usar. Sabendo usar, cura. Ou pelo menos ajuda a curar. Então eu já recomendei para muita gente, eu passo normalmente contato de algumas pessoas, mas na internet tem muito médico que já atende. Tem que passar pela Anvisa, tem que ter receita médica. Aí vocês podem comprar direitinho ou cada um achar aí o estudo que lhe cabe. Mas é uma planta bem curativa. Procurem buscar entender um pouco mais a fundo disso. Eu já gravei algumas coisas, então está aqui gravado. Não estou incentivando o consumo de nada para ninguém. Então, desde uma fruta até uma planta, passando desde uma fruta noni, a cannabis, a uma batata doce, a uma beterraba, a comer um pedaço de fígado, tudo isso, usando uma dosagem certa, ajuda a curar. Energia cura, usando corretamente. Para muita gente não interessa a cura. Para muita gente interessa ganhar dinheiro ou fama. Quando vocês buscarem por cura, a coisa começa a mudar. Então pratiquem algo que ajude a oxigenar o corpo. Tendo oxigênio suficiente, você tem calor no seu corpo, circulação melhora. Então a gente equilibra a alimentação, faz uma prática interna, uma yoga, um qigong, um tai chi, que você gostar, que te fizer bem e feliz. Circulação tá boa, tá com a barriga cheia, tá começando a ter mais saúde, começa a buscar Deus, no sentido de caminho, de abrir coração, ter virtude, e aí começa a ajudar as pessoas a sair do sofrimento. Se todo mundo ficar bem, todo mundo fica feliz, gente feliz não enche o saco de ninguém, eu tô indo embora que já vou tomar um puxão de orelha da patroa. Tchau e tudo de bom, tô indo te buscar.